Eu estou citando só um exemplo, né? Então, porque o desafio é o seguinte, essa preservação, ela vai se dar o tempo inteiro na medida em que você tem 3 linhas de frente de competição. É inevitável. O desafio, me parece que essa é uma das lições que o Barbieri tira desse jogo, é porque que a equipe, com a saída de um jogador do meio de campo, no caso o Diego, tem uma queda coletiva tão acentuada. No primeiro tempo teve posse de bola, mas não, na verdade, exceto a bola na trave do Uribe, no final do jogo, já aos 46, 47, o Flamengo não ameaçou o Grêmio. Ele teve mais bola, ele teve no primeiro tempo, inclusive, uma atuação mais consistente, jogando mais no campo do Grêmio do que o Grêmio jogando no campo do Flamengo, mas não ameaçou. Então são esses ensinamentos, esses questionamentos, na verdade, que o Barbieri tem que fazer. Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista coletiva do Barbieri e também a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Sérgio Xavier, essa vitória, e se a gente analisar o resultado, ela valoriza o elenco do Grêmio. O Renato vai encher a boca para falar do elenco do Grêmio, né? Claro que ele vai dizer que, poxa, sabe o que está fazendo, rodando os titulares e os reservas, mas bota um ponto de interrogação no elenco do Flamengo. Pois é, Cereto. Se a gente for analisar sem ser engenheiro de obra pronta, né, pegar o resultado e a partir daí construir a realidade, a gente não vai chegar nessa conclusão, né, de que o Grêmio tem um elenco farto e um elenco equilibrado. Não é. Os resultados provam isso, né? Toda vez que, nos últimos tempos que o Renato colocou o time reserva, né, os resultados foram muito abaixo dos 50%. Questão matemática ali, né? Só que hoje foi um jogo diferente, né? E foi um jogo diferente por algumas razões, pelo Flamengo também, né? O Flamengo fez um jogo de se matar, né? O Flamengo deixou tudo em campo na quarta-feira. Um jogo espetacular do Flamengo, né? Só que você pode fazer a medição, enzimas, secar, lactato, você pode fazer qualquer análise. Mas uma coisa que não existe exame de sangue para isso é o cansaço mental, né? O quanto os jogadores do Flamengo se mataram no jogo de quarta-feira, quanto eles estavam cansados, né, de disputar cada bola como se fosse a última, né? Hoje, quem disputou cada bola como se fosse a última foram os reservas do Grêmio. Então, eu acho que hoje, o jogo que eu vi, pelo menos, foi um jogo de intensidade, né? O Grêmio muito mais intenso que o Flamengo. Às vezes, muitas vezes não é o bastante para você ganhar. Dessa vez, foi. Agora, o Cristian, o PC lembra bem que o Grêmio já tem um jogo na terça-feira contra o Estudiantes, é um jogo muito pesado. O Flamengo também tem um jogo muito pesado contra o Cruzeiro, mas o Grêmio vai viajar, né? Vai para Argentina. Tem um dia e tem a viagem. E tem um dia e tem a viagem. Casa, né? O fato, Cereto, que eu acho que em cima de tudo isso que o Serginho falou, vai muito também do olhar que o Flamengo está tendo nesse momento da temporada. A liderança é importante, mas eu tenho 2 mata-matas. E aí o tamanho da dedicação, o tamanho da intensidade do jogo do Grêmio. Você tem um jogo no sábado contra o próprio Grêmio e tem um Cruzeiro na quarta-feira. Talvez essa questão do foco possa também ter atrapalhado o Flamengo. O Diego Alves falou na entrevista depois do jogo, olha, a gente fez um jogo muito abaixo. Esse muito abaixo não vai ser só técnico. Esse muito abaixo vai ter também uma questão emocional. E é bom dizer que a viagem, nesse caso, nem conta muito, porque Porto Alegre para Buenos Aires é bem pertinho. Pois não, Paulo César, Jader? Não, a questão também que podemos colocar aí para debater é que o Grêmio, o Renato deixa claro que há uma preferência pelas competições eliminatórias, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo não vai fazer essa opção. O Flamengo não vai chegar e vai dizer assim, e não pode no Campeonato Brasileiro até abrir mão de querer manter ali a posição que ocupa, porque ele é o líder. O Grêmio hoje chegou aos 30 pontos, saiu de 7º para 3º. Isso é uma coisa. Agora, quando você está liderando, você não pode em nenhum momento abrir a sua guarda para dar brecha a que um adversário possa te superar. Quer dizer, hoje, é claro que o resultado para o Flamengo é muito ruim, porque ele enfrentou a equipe reserva do Grêmio, viu o Grêmio se aproximar, o Grêmio está a 4 pontos do próprio Flamengo e pode ser ultrapassado pelo São Paulo. Então o resultado, sob todos os aspectos, é ruim. Agora o Flamengo não tinha outra alternativa e o Flamengo, diferentemente do Renato, que chega e conversa com a direção do Grêmio e diz, olha, vamos ter uma escala de prioridade. A escala de prioridades passa primeiro pelas competições eliminatórias e tem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato
campeonato de regularidade. Fez isso ano passado e saiu comemorando ao final da temporada mais um título de Libertadores, o desembarque no Mundial de Clubes e depois, logo no início da temporada, o título de Recopa Sul-Americana. O Flamengo não pode, não tem como o Flamengo dizer quero isso e não quero aquilo. Outro aspecto, né, PC, nesse sentido, é porque o Renato tem todo um histórico como jogador, vitorioso que foi, o próprio treinador, aquilo que ele representa pro clube. E é diferente da situação do Barbieri que tá chegando agora. Não, independente... E mesmo que ele vá criar uma ideia de eu quero priorizar X, eu não quero priorizar Y. Ele não tem essa opção. Ele não tem essa opção. É diferente. De chegar e pensar em acordo com a direção do departamento de futebol. Porque o Flamengo está atuando em 3 frentes. Sim. E vai querer atuar nessas 3 frentes de forma intensa. Concordo quando o Serginho fala do cansaço mental. É cruel, mas a essa crueldade o Flamengo vai estar submetido enquanto estiver disputando 2 competições eliminatórias e uma competição que premia a regularidade. Cruel foi o Jael hoje, não, Cereto e amigos? Ótimo gancho. Eu ia pegar esse gancho e você foi muito bem, você foi mais rápido do que eu, Jader. O Jael, como é que foi o Jael, Paulo César Vasconcelos? O Jael que perdeu um pênalti, né? Mas depois se redimiu e faz um sangue e faz um gol com a imagem com o sangue escorrendo. De Leon, é o momento de Leon dele. Lembra de Leon? É uma Tita imagem... também, né? Tita, Essa é uma imagem que sempre deixa o torcedor do Grêmio emocionado porque ele volta no tempo, né? Muito. Relembra Hugo de Leon. Como é que foi o Jael, PC? Se movimentou bem, no primeiro tempo chama muita atenção o gol marcado pelo Grêmio, o primeiro, porque você tem 2 jogadores do Grêmio indo na bola e apenas um jogador de marcação do Flamengo, e esse gol não foi resultado de um contragolpe do Grêmio. O Flamengo estava bem posicionado ali, é um erro de marcação infantil. Creio que ele contribuiu para o Jael perder o pênalti, o currículo do Diego Alves. Ele se viu diante de um goleiro que ele sabe do histórico desse goleiro em cobranças de pênalti, ele ficou indeciso e, na verdade, faltou força na cobrança. A cobrança talvez não tenha sido nenhuma defesa muito difícil para o Diego Alves, porque o Jael bate na bola tentando deslocar, mas não coloca força suficiente. No segundo tempo, como articulador, ele funcionou muito bem, além de ter uma presença permanente na área, né, Jair? Jael ou André? Eu te diria que o Jael, eu acho que ele tem entregue mais para a equipe do Grêmio, ao longo dessa sua trajetória dentro do Grêmio, ele tem entregue mais do que o André. Acho que, agora não sei como o Renato vê essa disputa, mas me parece que sempre que foi chamado a dar respostas, ele conseguiu entregar. O André ainda não conseguiu, imagino eu, entregar tudo aquilo que dele se espera. E essa imagem do sangue do Jael, além de relembrar o Hugo de Leão, a torcida enlouquece, porque se mistura com o simbolismo de uma garra, de uma raça, tem a ver com o que o Paulo César está falando, da entrega do jogador em campo. E isso para a torcida, como a torcida do Grêmio que valoriza demais isso, Só em bem da verdade, né? Para mim foi uma descoberta. Depois essa história. Minha cabeça explodiu né, hoje. foi um jogo, né? A final de Libertadores contra o Peñarol, o Jader conhece bem a história, né? E o De Leon foi colocar a taça na cabeça e tinha lá um preguinho, um negócio e tal, e começou a sangrar. E aí fica aquela foto maravilhosa, né? Uma foto até, sei lá, né? Parece religiosa, né? Diga. É que aí, na verdade, o que importa é a versão e não o fato. Sempre, Paulinho, sempre. O que importa é a narrativa, que é a palavra da moda. A lenda é muito melhor do que a história. Paulo César, e o Vitinho? O Vitinho começou entre os titulares e sempre que se falar no Vitinho, que é uma crueldade, vai se falar dos 40 milhões de reais que o Flamengo pagou. Será que vale tudo isso ou não vale? Como é que foi o Vitinho? Olha, só um detalhe que hoje foi opção técnica do Barbieri, a escolha, né, dele para começar o jogo. Acho até que dá para dar mais ritmo de jogo. Ele não tem as mesmas características do Marlos Moreno e do Vinícius Júnior. Ele é um jogador que gosta mais de fazer aquela diagonal, finaliza bem, muito bem de meia distância ali, né, próximo à área. Agora, ele não te dá muito aquela jogada de fundo. Hoje ele foi bem discreto e o vi muitas vezes indo para dentro. Com isso, o Flamengo ficou órfão de jogada pelo lado esquerdo. O René pouco subiu e quando subiu, o René não tinha com quem dialogar. Acho que com o Marlos, o René estava subindo e encontrando um parceiro nele.
nesse apoio ao ataque. É aquela coisa da adaptação. Você tem que entender qual é a característica do jogador para poder explorar o melhor a serviço do time. Hoje ele foi muito discreto, mas entendo que foi uma ótima contratação que o Flamengo fez. Olha o tamanho das comparações, Cereto. Pois não, Cris. As duas comparações. A comparação do valor, quer dizer, entrou um jogador que custou um valor, em tese, exorbitante para o futebol brasileiro, e entrou para ser Contratação mais cara do Flamengo, né? Exatamente, Jader. E veio para ser o substituto da joia do clube. Então o Vitinho carrega uma pressão inevitável em cima dele a cada instante que tiver em campo. Jader Rocha, treinador falando, um professor preparado para falar isso? Temos sim. Renato Portaluppi.